ficamos incubados durante 2 anos na incubadora de negócios da Escola Politécnica, lá em Nova Poli. A gente rodou o que chama, né, nesse meio de investimento, bootstrap, né, que é usando o próprio capital do negócio para sustentar o negócio durante 3 anos e meio. Então a gente basicamente investia toda a grana que gerava no negócio para a gente mesmo. E a gente rodou assim até 2021. Em 2021 a gente fez nossa primeira rodada de investimento. A gente captou um pre-seed de 2,6 milhões. Depois a gente fez pre-seed e pré-semente. A primeira rodada geralmente de investimento com startup geralmente faz. Então a gente captou esse pré-semente de 2,6. Lá em 23 a gente fez uma rodada seed de 15 milhões e a gente acabou de fazer agora uma série A de 40 milhões. Então ao todo a gente captou aí 58 milhões. Nós saímos dos 4 sócios que éramos agora, a gente está com 145 pessoas na empresa. Nossa operação hoje é maior em São Paulo até do que em Salvador, né? Hoje 2 sócios meus moram em São Paulo, eu ainda sou resistente, continuo morando aqui em Salvador, né? E a gente está com um plano aí para a partir de 26 começar uma expansão na América Latina, né? A gente trabalha aí com algumas das maiores empresas, né, do Brasil, então Vale, Centauro, Mercado Livre, Vestas do Brasil, uma empresa de energia eólica do mundo, da Odebrecht, enfim. Então, o que a Infleet faz? Tá? Esse aqui é só um contexto. Nós somos uma empresa de tecnologia, tá? E a gente traz tecnologia para gestão de frotas, que é esse microcosmos aí que quase ninguém ouve falar. Geralmente, se você não é da área, se você não tem uma conexão com a área, assim, poucas pessoas pensam, poxa, existe essa área, né, esse departamento que é a gestão de frotas. E basicamente o nosso cliente é qualquer empresa que possui uma frota de veículos, qualquer tipo de frota. Frota leve, caminhão, ônibus, máquinas. Ali o vídeo eu fiz questão de passar porque ele dá um pouco dessa visão, né, do que a gente faz. Então, sendo uma frota, a gente está trabalhando. E a nossa perspectiva sobre as frotas é em tornar a produtividade delas maior, é trazer eficiência para a gestão dessas frotas, através de 2 pilares fundamentais, que é redução de custos e aumento de segurança. Esse é o nosso foco. Tá? Não vou, por questão de tempo, né, contar toda a história, mas lá atrás, quando a gente começou enquanto uma ideia, né, em 2016, nosso foco era falar da vida, né? A gente tinha uma ideia que focava muito em preservação da vida. Essa ideia mudou muito. A gente tinha uma ideia que era chamada B2C, né? Business to Client. E a gente acabou indo com B2B, mas a gente manteve no centro tanto essa preservação da vida, como aquilo que a gente entendeu que era a nossa maior qualidade, né? 4 engenheiros, cabeça super cartesiana, né? A gente era tinha um pensamento muito orientado à redução de custos, à otimização. A gente falou, cara, como é que a gente cruza isso com esse negócio que a gente estava lá atrás desenhando, voltado à preservação da vida? E o que é que a gente faz no final do dia? Quando você olha para uma frota e você pensa, vou gerir essa frota. Está aqui, né, uma frota, por exemplo, de ônibus de uma empresa. O que quer dizer gerir essa frota? Toda frota tem seres humanos ali operando ela, né, motoristas, né, pessoas que estão ali na linha de frente dirigindo esses veículos. O primeiro passo, né, o zero, quase toda a frota, se você for olhar, ela vai ter um rastreador, um sistema ali de geolocalização para você saber minimamente aonde esse ativo está, por onde ele foi, qual foi a rota que ele fez. A gente faz isso, só que a gente faz isso com um passo além. Desde o dia zero, lá quando a gente nasceu, a gente falava, cara, não adianta só rastrear, eu tenho que dar informação útil para a gestão. E quais são informações úteis? Esse veículo, quando ele está sendo conduzido, ele está gerando muitos excessos de velocidade, ou seja, a velocidade da via X, o condutor está passando muito, está tendo muita freada brusca, aceleração brusca, né, curvas acentuadas que podem colocar em risco tanto as pessoas que estão dentro do veículo, que estão do lado de fora, como também acelerar o desgaste desse veículo. A gente começou com isso, que é a telemetria, que é o nome disso que eu acabei de falar. A telemetria, e isso não é uma novidade da Infleet, o mercado evoluiu como um todo, ela foi para a chamada videotelemetria. E aí o nosso vídeo ali mostra um pouco disso, que é colocar câmeras com inteligência artificial embarcada que gera informação em tempo real dessa operação. O que essas câmeras fazem? A gente tem diferentes tipos, né, de topologia que podem ser colocados, mas basicamente elas filmam o condutor e essa câmera ela detecta comportamentos como dirigir sem uso do cinto de segurança, fumar enquanto dirige, falar no celular enquanto dirige, estar distraído. E aí essa câmera gera alertas sonoros na cabine, real time, para o condutor, e esses alertas também sobem para a nossa plataforma, na nuvem, onde os gestores e gestoras conseguem ter acesso a esse dado para conseguir tomar ação. O que a gente entrega no final do dia é um ranking dos melhores condutores e piores condutores na operação e por quê? Né, comparando esses objetivos para que cada empresa saiba, cara, esse aqui ou essa aqui é meu melhor motorista por causa disso e disso. E esse é o pior por causa disso. Não para sair, demitir, jogar, né, enfim, mas para você saber como é que melhora essa pessoa. O que ela está fazendo sistematicamente no dia a dia ali que pode ser melhorado. Tá?
Então, toda essa vertical aqui que eu descrevi, e é uma vertical mesmo, porque, e esse é o pilar da Inflit, o cenário de gestão de frota do Brasil hoje é totalmente verticalizado. Você tem grandes empresas olhando cada uma para a sua vertical, você vai ter grandes empresas olhando para isso aqui que eu acabei de descrever. E aí tem uma outra vertical que é a gestão da frota. A gestão da frota entra em tudo aquilo que envolve os custos da frota. Abastecimento. Abastecimento é o maior custo de quase qualquer frota, em torno ali, muitas vezes, de 30%. Manutenções, gestão de multas, checklist. Se você for em várias operações, algumas nem sequer fazem checklist. Checklist para quê? Para saber se o veículo está saindo com o pneu em dia, com todos os equipamentos de segurança. Algumas operações não fazem, algumas fazem em papel. Você entra na sala do gestor, da gestora de frota, tem uma pilha de papel. Às vezes não tem nem um notebook na mesa, mas tem uma pilha de papel, porque toda a informação dessa gestão está ali em papel. Então, tudo isso que eu acabei de falar, a gente faz também. Então, dentro do nosso produto, vai ter um módulo lá de gestão de abastecimentos, um módulo de gestão de manutenções, um módulo de checklist, um módulo de gestão de multas. Por quê? Porque a gente entendeu que não adianta eu entregar uma informação só. O que faltava para a vida dessa pessoa, e a gente fala muito dessa persona no nosso negócio, que é o gestor e a gestora de frota, era linkar tudo isso. A gente percebeu, e isso você só percebe indo no campo, falando com as pessoas, conversando, que boa parte do dia delas era perdida entre trocas de sistemas. Eu baixo um dado do meu sistema de telemetria, cruzo com o meu dado do abastecimento, para aí eu descobrir se será que o motorista que dirige pior é o que gasta mais combustível, e a gente faz isso uma vez só na plataforma, porque a gente tem todos os dados. Então foi com essa tese, né, e por isso que a gente se coloca nessa posição de um copiloto inteligente, que é um slogan, né, que ele foi evoluindo com o tempo. A gente começou com a tese de hub integrador. A gente se entendia como uma empresa que ia ser um hub, né, ia colocar várias soluções, não só. A gente falou, cara, não é bem um hub. E a gente foi para um super app, que é uma tese que estava fazendo sucesso aí há uns 2, 3 anos atrás. A gente ainda não é isso. A gente se entendeu agora, daí esse vídeo é bem recente, foi quando a gente fez o nosso rebranding, acabou mudando, né, posicionamento e tudo mais, que a gente entendeu que o copiloto é uma expressão que conecta melhor o que a gente quer fazer, porque o que a gente quer é ser aquela pessoa que está ali do lado mesmo, do lado do motorista, da pessoa que está na condução, do lado da pessoa que está na gestão, para que a gente traga informação acionável para essas empresas. E aí uma curiosidade do nosso negócio pode pensar, caramba, então o negócio de vocês, a maior parte das empresas são transportadoras, as grandes transportadoras de combustível e tal. Não necessariamente. A Inflit ela tem uma solução que dialoga muito bem com empresas onde a frota não é o core business dela, ou seja, onde o centro daquela operação não é a frota. Por exemplo, a gente trabalha muito bem com energia eólica, empresas de energia eólica que estão espalhadas aí pelo interior, principalmente no Nordeste. Por quê? O foco dessa galera, ali, as pessoas que dirigem aquele jeito são engenheiros, técnicos, pessoas que não são motoristas profissionais. Elas usam o carro como meio, ela precisa do veículo para fazer aquele trabalho dela. Como ela não é um motorista profissional, ela tem zero conhecimento, habilidade ou treinamento para, enfim, utilizar um veículo de forma profissional. Então a gente acaba criando uma cultura nessas pessoas e na empresa também, porque a empresa ela vê a frota como um mal necessário. Então a gestão do custo de manutenção, custo de abastecimento, você não tem know-how instalado lá para você fazer uma gestão de qualidade nisso. E quando você vai para uma transportadora, uma empresa que ela ganha com base no transporte que ela executa, ela está economizando na linha do centavo ali. O cara está fazendo a gestão de pneu para calcular tamanho de sulco para garantir que aquele pneu vai rodar mais, para ter um custo no quilômetro cada vez maior. Então nessa a gente acaba sendo até menos competitivo, porque a gente traz melhoria, mas essa daí já está indo na linha ali para poder trazer uma redução. Enquanto a empresa de gestão de frota, né, que a frota não é o core business, em geral ela está com um foco outro, né, naquilo que ela é boa. Tipo, a Centauro quer vender sapato, quer vender camisa, quer vender, né, o caminhão que ela usa para transportar ali entre, né, os CDs dela e as lojas é um mal necessário, né? Então nesses mercados é onde a gente dialoga melhor, né? E aí essa é a tese que a gente tem. Ela é uma tese que não é única brasileira, né? Na verdade nos Estados Unidos a gente já tem 2 startups lá que lá já captaram na ordem de $1 bilhão. Uma delas já está listada na bolsa, né, Sansara e tem a Moura. A gente olha muito para esses negócios lá fora e a gente acredita muito nessa expansão América Latina, que é algo que a gente já está se movimentando muito e dialogando, principalmente com nossos clientes que já atuam lá para fazer ela, porque a gente entende que em mercados emergentes, e aí a gente fala América Latina, eventualmente África, parte da Ásia, esse é um tipo de solução que ainda não chegou, tá? Porque a gente está falando de uma tecnologia de
ponta, né, inteligência artificial embarcada num hardware físico instalado no veículo, né, num custo acessível, que tem uma capacidade de catapultar uma operação para você, né, e aí eu reduzi aqui, né, mas assim, se a gente for falar em case de cliente, tem cliente nosso que assim, reduziu quase 90% do uso de celular na operação, os motoristas usavam. Enfim, muita gente que dirige, e em algum momento eu sei que alguém aqui já falou no celular quando dirige, porque eu também já falei. Alguém? Pois é. Alguém? Alguém falou? Isso já aconteceu. Só que quando você pensa nisso num motorista profissional, não que eu esteja passando pano dizendo que pra gente que não é motorista profissional tá tudo bem, não é. Tá? Mas assim, quando você pensa nisso num motorista profissional, essa repetição, ela tem aquela famosa pirâmide de Bird, né, que com base em 30 mil quase acidentes, você vai ter 30 mil desvios, você vai ter 300 quase acidentes, 30 acidentes com afastamento, tal, até uma fatalidade. Uma hora isso vai acontecer. Então o que a gente busca fazer no Influit, na vertente de segurança, né, e é uma segurança mais ligada ao safety do que ao security, é essa prevenção, é garantir que eu vou fazer com que o acidente não aconteça. E aí isso anda de mãos dadas com aquela gestão que eu falei, que aí eu reduzo custos. Então é exatamente por isso que a gente se vende dessa maneira, que a gente potencializa essa gestão de frotas. Tá? Então os nossos clientes vão estar em algum lugar dessa cadeia de suprimentos que vocês estão estudando aqui falando, tá? Eventualmente eu vou ter clientes que vão estar trabalhando com distribuição de peças, né? Vão ter clientes que vão trabalhar com distribuição de alimentos, coleta de resíduo, né? Então a cadeia de suprimentos ela está no meio, né, da nossa operação ali dos nossos clientes, tá? Eu fiz essa abertura aqui, né? Não sei exatamente se eu volto, se eu fico, mas essa é a exposição que eu tinha para fazer, tá? Obrigada, Vitor. Eu estava ouvindo a sua fala e algumas das perguntas que eu separei aqui, algumas você já chegou a introduzir o assunto. Como, por exemplo, uma das perguntas que eu ia perguntar era sobre quais são as principais lacunas na área logística de transporte que a Influit observou e que se tornaram uma oportunidade de negócio. E você já tratou, por exemplo, da questão da vida, do enfoque, da previdência. Mas dá para fazer um gancho legal, que eu já comentei, né? Eu falei que o gestor de frota gasta muito tempo nessa troca entre sistemas, né? É abrir um Excel para cruzar um dado e tudo mais. Então, assim, tem um dado importante que é 90% das pessoas que hoje são gestores e gestoras de frota não sabiam que iam se tornar gestores ou gestoras de frota. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas começa muitas vezes como motorista. Só que ela é um excelente motorista, uma pessoa que se destacava muito bem naquela função, e aí ela é promovida indo para essa linha de gestão. Ela começou como assistente administrativo e vai, então ela não estudou especificamente esse mercado, que vocês estão aqui estudando, inclusive. Então há um gap, é uma lacuna de conhecimento técnico mesmo, né, sobre a área, e aí a gente acaba suprindo bem esse gap, porque isso é algo que a gente gosta de fazer, né, não é entregar só uma solução. Eu acho que se você faz, e aqui eu espero que muita gente saia daqui, né, pense em ter um negócio, fazer um negócio digital, porque você faz um negócio digital, é legal você colocar um software na mão da pessoa, mas é importante pensar como essa pessoa vai usar esse software. E a gente tem essa preocupação, especialmente em contas muito grandes, a gente faz um acompanhamento de não só visitar elas, mas garantir que o uso da nossa ferramenta, o uso da nossa solução, está entregando o valor que aquela empresa ali precisa. Então a gente tem um trabalho muito ativo de chamados key accounts, né, que são pessoas chaves que estão ali no dia a dia mesmo daquele cliente para dizer, cara, isso aqui é libertador para a sua operação. Se você utilizar essa ferramenta, se você cruzar os nossos dados dessa maneira aqui, você vai ter um resultado maior. Porque às vezes você, empresas muito grandes, isso faz parte até da discussão de suprimentos, você vai ter uma pessoa numa ponta do negócio que contrata e outra pessoa em outra ponta do negócio que usa. Porque alguém em outra ponta disse, isso é importante. Sabe, geralmente alguém da área de gestão vai numa palestra tipo essa daqui, como eu estou fazendo, e fala, ouvi os meninos lá falando de um negócio de tecnologia, manda lá para suprimentos para contratar. E aí suprimentos faz uma análise e tal e contrata. E chega na mão de uma pessoa que está super sobrecarregada, porque esse gestor de frota que não quer nem ouvir falar de mais um sistema, chegou um sistema aí que contrataram, tem que usar. Então a gente tem um trabalho de conseguir quebrar essa coisa, dizer, cara, isso aqui vai te ajudar, isso aqui vai te ajudar nesse custo, você ter mais tempo, você conseguir viver, sabe? A segunda técnica é voltada mais para o copiloto inteligente. Eu queria que você explicasse mais sobre a questão do copiloto inteligente, como surgiu ideias.
É isso. A gente começou a entender que assim, a gente está dentro da operação, né? E está dentro essa figura do copiloto. O copiloto precisa estar sentado do lado e a gente quer gerar insights e informação útil o tempo todo. Isso abre também uma porta e assim, inteligência artificial, eu sei que tem muito, né, ruído em torno disso e às vezes a gente está fazendo qualquer coisa dizendo que é inteligência artificial, mas tem uma oportunidade muito bacana para a gente realmente trabalhar dados úteis para aquela operação. E a gente hoje tem uma massa de dados enorme. A gente colhe dados em tempo real o tempo todo dos nossos clientes. Eu sei basicamente tudo da operação. A gente sabe exatamente cada ponto geográfico por onde o veículo do nosso cliente foi, quantos quilômetros ele andou no dia, quanto de combustível ele gastou, quantas manutenções ele fez, qual é o MTBF, o MTTR daquela operação, ou seja, o tempo médio entre falhas, o tempo médio de reparo. Todos os dados da operação desse cliente estão ali no meu sistema. Só que a gente tem um desafio. Se você pedir para uma pessoa proativamente isso, agora vá no sistema, vasculha lá e gere informação, é muito difícil, porque a pessoa não tem tempo. Então o que a gente precisa é conseguir digerir isso, trabalhar isso de uma maneira mais simplificada e entregar isso na mão dessa pessoa. Isso é o copiloto. Você está dirigindo aqui, está fazendo um rally, você não vai conseguir olhar um mapa super complexo para saber que no terceiro cacto você tem que virar à direita, né? Alguém tem que dizer, vira à direita agora, sabe? Essa informação é muito simples, direta e na hora que você precisa. Então essa visão do copiloto é pegando exatamente esse momento, né, de tecnologia, mundo que a gente está vivendo, onde a inteligência artificial é uma realidade. Não tem muito também, muito ruído no meio, mas assim, é uma realidade, você pode utilizar ela de forma saudável, para que a gente consiga entregar dados realmente acionáveis, tá? Então abre um mundo enorme, tá? Que assim, para você falar, por exemplo, de predição de dados, sabe? Assim, predição é um negócio, como a gente vai falar de frotas, que é libertador. A gente fala de manutenção preventiva, que é o ideal que todo mundo fizesse, né? Sei que o colega até da Ford vai poder falar muito melhor que eu de manutenção preventiva, mas assim, todo montadora quer que você faça manutenção preventiva, só que infelizmente muitas empresas vão fazer a corretiva. Mas a gente trabalha com um nível de dados que a gente também já consegue começar a vender para o nosso cliente uma preditiva, que é antes sequer de você apresentar a falha, eu já poder te dizer, olha, você vai ter uma falha aqui. Por quê? Porque o nosso equipamento tem uma tecnologia que liga na rede CAN do veículo, a rede interna de dados de um veículo, que lá se trafega informações como código de falha, como temperatura do motor, RPM, que mais consegue cruzar todos esses dados e entender, cara, esse veículo vai quebrar. Ele está indo na direção aqui, tipo, a forma como os dados estão se comportando nesse veículo indica que isso vai ter uma falha. Então, isso é ser copiloto e foi essa lacuna de mercado, né, que a gente enxergou. Por fim, eu queria perguntar, puxando a questão toda da utilização de inteligência artificial e etc. Um dos focos do nosso estudo é a utilização, por exemplo, de ferramentas de segurança de dados no blockchain. Aí eu queria saber como é que a questão da segurança de dados e etc. está pelo fit. Bacana. Pensando assim, que acho que não é exatamente o que você perguntou, mas só respondendo, segurança de dados, principalmente para um negócio digital, é um tema central, né? Assim, a gente, como eu falei, começou quando a gente estava lá aqui na UFSC, né? Mas lá na Politécnica, né? 4 pessoas, 4 assim, meninos, eu acho que isso é até legal, porque foi no dia da minha formatura, a gente foi hackeado. Dia 31 de agosto de 2018, a gente voltou da reitoria para trabalhar, a gente trabalhava todo dia, né, voltou, e aí quando chegou ele falou, você não está fora do ar. Foi ver, tinha tido um ataque de DDoS, quando tem uma tentativa, né, muito repetida ali para conseguir, né, sobrecarregar o sistema, então resolvemos, né. Mas assim, você colocou um negócio na rede, ele está exposto a, né, intempéries, né? Alguém querer fazer alguma coisa indevida. Então, por exemplo, a gente agora, nesse momento, está no processo de certificação de ISO 27001, que é a ISO voltada à segurança, à cyber security, para garantir que você está oficialmente certificado com todos os processos de segurança validados para que a gente não fique exposto. E isso vem como uma decorrência, eu falei, né, das nossas rodadas de captação. A partir do momento que a empresa acaba recebendo algum valor, né, um pouquinho mais significativo, quem coloca o dinheiro para garantir, ó, por favor, garanta que esse negócio não vai sair do ar do dia para a noite daqui a X dias, porque é um risco muito grande. Agora, voltando ao que eu acho que é exatamente o que você perguntou, né, para essa segurança aplicada à cadeia de suprimentos e tudo mais, eu vou focar mais na minha realidade, que é a realidade da gestão de frotas, né. A gente tem várias oportunidades, principalmente quando a gente fala em gestão de fluxo e processo do Brasil. Eu vou citar uma. Por exemplo, a gente trabalha com o problema de multas. O veículo de uma operação passou aqui no sinal vermelho, achou que tipo, Salvador tem a questão do horário, né, tal. Eu acho até que era 22, agora mudou para 21 e sempre me gera dúvida. Às vezes é 21 e 30, eu fico assim, o lugar é perigoso, eu fico, passo ou não passo. E aí a pessoa achou que podia tomar uma multa.
a forma como empresas, especialmente organizações maiores, lidam com muitas vezes é muito complexa, porque daqui que você descubra quem foi o ser humano que passou naquele dia, naquele horário, para tomar aquela multa, às vezes demora muito tempo. E a gente traz uma solução que simplifica isso. A gente consegue dizer, não é real time, mas no menor tempo possível mesmo, né, horas, que você tomou uma multa. Antes mesmo de você ser notificado oficialmente, saber, e a pessoa consegue pagar. Só que a burocracia que envolve você sistematicamente, dentro das plataformas do governo, aceitar uma multa, identificar um condutor, pagar essa multa, é real. E aí cabe muito bem, com certeza, o uso de um blockchain, o uso de uma tecnologia, né, que vai estar super alinhada, né? A gente estava falando aqui antes, né, no começo da aula, que como que as coisas mudaram, né? Você tem pouco entrada ainda de tecnologia nas discussões de graduação, né? A gente precisa trazer para dentro da faculdade essa conversa, para que o governo também absorva isso, porque tem uma oportunidade enorme, sabe? Se a gente usa uma tecnologia como blockchain, por exemplo, para trabalhar essa sistemática aí das multas, a gente está, inclusive, boa parte do que a gente teve que construir solução, poderia nem ser necessário, porque seria muito mais simples. Hoje você precisa da baixa e não é só Detran local, tem cidade que tem a secretaria da própria cidade que trabalha a sua multa, ela não delega ao Estado. Então você tem na casa de 1000, né, entidades no Brasil que são capazes de aplicar uma multa. Então é complexo, sabe? E gera dificuldades relacionadas à segurança de dados. É um caso real meu que aconteceu. Eu tomei há uns 3 meses atrás uma multa na ilha de Itaparica com o meu carro, sendo que eu não vou na ilha de Itaparica tem uns 3 anos. E meu carro também não foi na ilha de Itaparica, ele estava guardado na garagem. Mas eu tomei a multa. Daí tentei, inclusive, questionar e entrei com recurso, e minha esposa ligou para a Secretaria de Veracruz e ninguém aceitou e no fim eu paguei a multa. Assim, eu falei, gente, tipo assim, muita dor de cabeça, porque a gente tem uma fragilidade quando a gente olha em termos de dados que deveriam ser os mais seguros possíveis, né? Assim, se isso acontecer comigo todo mês, eu perco a carteira, né? Eu estou torcendo que seja um evento único. Mas assim, eu iria nessa linha, sabe? Que pensando principalmente em dados trafegados ali junto ao governo, a gente tem uma oportunidade real, né, de melhorar, né? Não só a segurança, mas a confiabilidade também desses dados. Eu queria aproveitar. Você, durante a fala, citou uma série de aspectos que serviriam como indicadores de impacto da solução que vocês oferecem para a gestão de frota. É esse gestão de frota. Sendo preditivo, porque você, na verdade, está indicando ali, olha, pegou no celular e aí fiz um ranqueamento, então eu inibo que a pessoa pegue no celular. Mas qual que é o impacto? Vocês têm já indicadores concretos de impacto em termos de custo, em termos de redução de custo? Eu digo para vender a solução para o... Claro. Assim, esse cliente eu não posso revelar por, enfim, questão de tamanho do cliente, claro, em si, mas tem um cliente nosso que tem uma operação muito grande de fretamento. Eles trabalham com... uma grande empresa da área de e-commerce, então ela precisa que os funcionários vão até a sua sede lá, né, para realizar o trabalho, que isso leva muita gente para essa empresa. E essa empresa tinha um problema relacionado a acidentes, né, e aí a pior coisa que tem, imagina, você está com um ônibus cheio de funcionários, você tem um determinado acidente ali naquela operação, né, e a gente conseguiu reduzir nessa operação aí para mais de 50% o número de acidentes na operação em um ano de uso da solução. É muito difícil eu conseguir dizer o quanto que essa empresa economizou exatamente, porque você não sabe o tipo de acidente que você preveniu. Claro. Né, um atropelo, se for um ônibus capotar e por aí vai. Mas, assim, existem dados estatísticos, né, que falam em termos de custo médio de um acidente. Com base, a gente fez, inclusive, para essa empresa, uma análise exatamente nessa linha de, olha, a estimativa aqui é um range que você dá, né? Você economizou desse valor nessa faixa aqui, né? E aí a gente está facilmente falando, né? Quando você coloca ali as suas centenas de veículos, o número vai para milhares, por milhar ou por milhão muito rápido, né? Então, assim, é totalmente possível. Em geral, quando a gente, né, e a gente não usa isso só no comercial para atrair o cliente, mas nesse processo de key account, de pessoas específicas aí da conta, a gente faz esse tipo mesmo de entrega ao cliente. A gente fala, olha, o seu save, a sua redução foi nesse montante aqui.
Claro que vai variar de empresa para empresa, de operação. Por exemplo, a gente conseguiu em uma operação de um cliente reduzir, como eu falei, quase 90% de uso do celular. Mas em outras operações, a redução média, na verdade, é 50%. Entendi. Normal é 50%. Se é a média 50%, quer dizer que em algum lugar a gente também reduz 30%, né? Porque vão ter aceitações referentes à tecnologia. Em algum grau, a gente convive também com um nível de vandalismo. Tem um motorista que pega a nossa câmera e coloca um saco em cima, quebra o pescoço da câmera para ela não ver mais erros. Tipo PM. É isso. Tem uma assimilação com isso. Então, e aí é uma questão de cultura, né? O que é que a gente faz para lidar com isso, né? Por exemplo, tem uma operação que a gente basicamente fez um modelo educacional lá. A gente estava vendo um índice muito grande de quebra desses equipamentos. A gente falou, a gente vai fazer uma operação em loco. Todo mês a gente visita, passa uma semana inteira nessa operação, com palestras, falas voltadas à segurança e voltada à valorização daquela tecnologia, e a gente premia dentro das garagens, a garagem que tem o melhor índice de conservação da nossa tecnologia. Entendi. E aí a gente entregou já televisão, PlayStation 5, várias coisas, porque a galera, inclusive, agora espera a nossa chegada. Quando a gente chega, eles já estão lá felizes. Porque no final do dia, o que a gente está buscando com a tecnologia, nessa parte, principalmente que eu falei, voltada à segurança da pessoa, do indivíduo, é que a pessoa saia de casa viva e volte de casa viva. Só que é difícil, às vezes, explicar isso, porque a pessoa vai entender, isso aqui é para me punir, isso aqui é para tirar meu trabalho, isso aqui é para aumentar a vigilância sobre mim, mas, na verdade, eu já vi real, tipo, vídeo de que a pessoa estava dormindo, a câmera falou com ela, acordou, tomou um susto, assim, sabe, às vezes, inclusive, até perigoso, porque dá uma virada na direção, só que ela estava dormindo. Ela poderia, eventualmente, sair da pista, capotar, fazer coisas piores, como, infelizmente, também já vi o oposto. Eu já vi um vídeo que a pessoa ela dormiu e não acordou. Uau. Entendeu? Posso perguntar? Claro. Você já explorou a oportunidade de utilizar seus dados? Eu como potencial cliente, eu ia pedir isso, eu ia fazer isso. Pegar seus dados para negociar com a empresa de seguro jurídico, para demonstrar que eu tenho um controle, entre aspas, de como meus motoristas dirigem. Significa que o risco menor, significa que o risco me seja menor. Dito isto, o meu seguro vai ser menor. Ou seja, eu ia ter uma redução do custo na pós do meu seguro, usando seus dados como é que se diz, fonte de informação. Você já pensou, já explorou essa oportunidade? A gente já discutiu, não com o cliente final em si, mas com a seguradora. Essa provocação já veio de seguradoras para a gente. Mas você vende para os dois. Sim. Você vende os dados para a seguradora, que é a importância do seu cliente, e você ganha outra ponta também, que é que você vende, na hora de vender essa solução do seu cliente, você vai pedir isso para ele. Aí a pessoa de compra vai abrir o olho e falar assim, opa, a redução do custo. Que não só você vai melhorar o sinistro com a de redução de custo, manutenção, mas também você tem a oportunidade de reduzir diretamente o custo do seguro da frota. A gente ainda não aprofundou essa oportunidade. Eu diria que, assim, relacionamento com seguradoras é uma caixinha que a gente ainda precisa dar um check mais maduro, assim, sabe? A gente já teve várias conversas com seguradoras. Quando elas vieram até a gente propor esse tipo de coisa, foi muito mais olhando para a pessoa física do que para a jurídica. Porque até mais fora do Brasil já tem modelos similares a isso. Eu ouvi falar que no Canadá você já consegue, como pessoa física, ter um desconto no seu seguro, conforme você dirige. E aí elas queriam fazer algo similar aqui, só que em Fleet, por exemplo, a gente não trabalha com pessoa física. Então a gente acabou não seguindo muito com esse diálogo, mas é com certeza, Fernando, assim, uma oportunidade, né, que a gente tinha explorar e que é um pouco da complexidade da startup, porque assim, a gente foca em algumas coisas, mas a gente ainda não tem tanto braço, né, assim, a gente está começando a crescer agora, né, ter mais gente no negócio agora, mas com certeza é algo que vou sair daqui anotado para monetizar. É isso, com certeza, deixa da mesa. Meu nome é Maurício, sou aluno aqui do curso de Sistema de Geração de Informações, de Contabilidade. Eu tenho 3 perguntas. Vou usar um pouco. A primeira, eu não ouvi direito, você falou que vocês captaram, saíram do zero, né, em 2016. 16 enquanto ideia, 17 já trabalhando juntos, 18 empresas. A partir do da Renault, e você tem uma captação de 40 milhões agora em 2017. Esses 40 milhões é de quê mesmo? Então, o mercado de capitais funciona dessa maneira. Você tem startups, tem ideias, tem negócios, e você apresenta ele a fundos de investimento.
Né? A gente agora captou esses 40 milhões com 3 fundos principais de investimento. A Canary, que é um fundo, né, brasileiro, mas também com capital estrangeiro, né, um investidor que nós já tínhamos, que é a Citrino, que é um fundo da TOTS, que vocês trabalharam RPs aqui. TOTS é um dos RPs do Brasil, então TOTS indiretamente acaba investindo, né, também no nosso negócio, e Indicator Capital, e teve alguns outros minoritários. São fundos institucionais, ou seja, são organizações, aí vão depender. Então, esses 40 milhões, você for para o capital social da empresa mesmo. Aí você faz uma operação que a empresa, né, quando você tem lá os sócios originários dela, eles possuem uma cotas, né, desse negócio. Quando você vai para o mercado de capitais, o que você está fazendo uma troca. Né? Eu estou abrindo mão de um percentual do negócio em troca de grana para ser combustível para o negócio. Né? Você capta recursos porque você provavelmente está gastando mais do que você gera. E aí você precisa de... Eu estou dizendo, o capital social da sua empresa saiu do 0 para 40 milhões agora. Eu não sei. Eu não uso muito essa expressão, porque se você for olhar lá no contrato social, o capital social continua o mesmo. Tá? O caixa da empresa saiu do 0 para... E aí não é necessariamente o caixa, porque a gente já gerava receita. Né? Os 40 milhões entram como investimento nesse caixa. Eu tenho aqui meu fluxo de caixa, eu estou aqui oscilando de alguma maneira, em algum momento eu tenho uma entrada aqui, né, de 40 milhões que entra para ser diluído ao longo de um tempo aqui, até, que é o burn, né, até eu precisar de grana de novo, ou eu entrar no break-even, né, e aí eu começo a gerar receita com o negócio. Né. Mas não foi, digamos assim, vocês não tomaram um empréstimo, mas foi um investimento que os fundos de investimento fizeram na sua empresa. Bom, essa é a primeira pergunta. A segunda, pelo que eu entendi, vocês, a partir dessa oportunidade gerada pela Renault, desenvolveram, eu vou chamar assim, depois eu espero que você errar, você me corrija, um sistema, né, com base na inteligência artificial embarcada, né, ou seja, tem uma empresa que está no 0. Aí vocês instalam lá, um chip, alguma coisa assim, no veículo, e a partir dali o seu sistema vai controlar, vai gerenciar a frota, disponibilizando um número de dados para a empresa. Em linhas gerais, é isso. E por último, é o seguinte, essa questão desse tipo de serviço, e eu, ao longo da minha vida profissional, tive a oportunidade de me deparar com esse tipo de problema, né? E a minha pergunta é a seguinte: as empresas, ao longo da história, digamos assim, aqui do Brasil, elas mudaram. Então, pessoal, agora eu gostaria de... Eu me chamo Antônio Queiroz, gerente sênior. Falar um pouco sobre mim. Hoje eu tenho grande experiência na parte de compras. Hoje atualmente sou empresa direta, já fui empresa produtiva, que a gente chama de direto, que vai ligado diretamente ao produto, ao carro. Já fiz também planejamento, já fiz gerenciamento de projeto pela Ford, tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, sempre na área de compras. Ok, próximo. Falar um pouco da Ford, hoje da América do Sul aqui, a gente está focado realmente no segmento onde nós somos fortes, picapes, SUVs, veículos icônicos e a parte de comerciais. Hoje aqui na Bahia a gente tem mais de 1.500 engenheiros trabalhando no nosso centro tecnológico, na parte de desenvolvimento de produto. 85% do tempo deles é dedicado para desenvolver projetos globais, ou seja, hoje uma grande parte de desenvolvimento dos produtos de veículos da Ford globalmente sai daqui de Camaçari, sai do nosso centro de desenvolvimento de produto, bem como 1/3 de tudo que você vê de funcionalidades nos veículos do mundo sai também daqui de Camaçari. Ou seja, a gente tem um centro de desenvolvimento fantástico aqui pertinho da gente, aqui em Camaçari. Estamos ampliando, inclusive, a gente está fazendo um prédio novo para dar mais conforto para o time, para poder ter espaços mais colaborativos, ou seja, uma coisa fantástica, fora a tecnologia que a gente tem para desenvolver um carro do início ao final, validações e tudo mais. Também, isso aí também, não só a gente contribui de tecnologia, trazer conhecimento para aqui, para a gente exporta, também gera receita aqui para fora do Brasil. Ou seja, no ano passado, 2024, em torno de 500 milhões de reais foi receita
que nós tivemos aqui em vender, entre aspas, esse tipo de serviço de desenvolvimento de produto. A gente também está muito trabalhando em mudança cultural, que a gente tem como isso aí como um dos pilares da gente. Falar um pouco sobre fábricas. A gente tem a fábrica na Argentina e no Uruguai. A gente também tem um centro de desenvolvimento que eu comentei em Camaçari, em Salvador, em Tatuí, que fica em São Paulo. A gente tem o Ford Academy, que fica em São Paulo, em Tatuí e na Colômbia. Operações que a gente tem da Argentina, Brasil, onde é a sede aqui da América do Sul, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. E o Centro de Distribuição Logística, temos espalhados, não só aqui no Brasil, a gente tem em Barueri e Cajamar, tem também em General Pacheco, na Argentina, e tem outras localidades também da América do Sul. Se eu não estou enganado, o slide está correndo um pouco, mas a gente vai seguir. Se não conseguir resolver, a gente vai seguir nessa lista. Falar um pouco sobre o nosso portfólio, ou seja, focado em picapes. Picapes a gente tem toda a parte de Maverick. A Maverick a gente tem essa Tremo, que é a Black, tem a híbrida. Depois temos a Ranger Raptor, a Black, tem a F-150, F-150 Tremo, SUV, que é outro pilar nosso, Território e Bronco. Os icônicos, temos o Mustang, o Mach-E, o GT, o Performance, tanto transmissão automática como manual. Tem o Mustang Dark Cross. Tem os comerciais, tem toda a linha de trânsito, não só tem o e-trânsito, tem o minibus, furgão, chassis e o e-trânsito de chassis, tá? Toda a parte de i eletrificada. Falando um pouco do jornal do consumidor, o consumidor sempre está no nosso foco, principal foco, tudo que a gente vai lá, foco no consumidor, que é inovação contínua, parte do nosso DNA, ou seja, o tempo todo ele está desenvolvendo. Nosso colega aqui, o Vitor, falou que ele rastreia, ele tem a empresa dele de rastrear todo o carro, lê todas as informações, olha no meu celular. Todo carro aqui o carro da Ford, eu tenho um Ford Pass, que eu sei onde meu carro está, GPS. Quando vai fazer alguma revisão, ele já menciona aqui. Se o carro potencialmente tiver algum defeito, ele já me avisa. E a gente tem toda a telemetria dentro lá da empresa. Ou seja, outros carros de tecnologia embarcada. Por exemplo, eu mesmo um mês mais ou menos, me pediram para eu anotar mais ou menos alguns horários determinados e quantas pessoas tinham no meu carro. E eu avisava para eles e eles mediam, eles queriam fazer uma medição específica numa determinada peça, de um determinado componente. Então eles, com a informação que eu dava, eles iam lá pela telemetria, pegavam essa janela, digamos assim, e eles faziam uma avaliação da peça no meu carro, a não ser quantos quilômetros de distância do centro de desenvolvimento de produto. Então, tipo assim, DNA, inovação contínua nossa. Falando um pouco, como foco falando anteriormente, consumidor sempre de tudo, todos os produtos e serviços que a gente oferece, sempre foco no cliente. Always on, ou seja, um relacionamento ativo, uma oferta de experiência memorável, ou seja, a gente preza muito pela experiência do cliente, tudo que a gente faz. Não só é foco como o cliente e a percepção do cliente, como o cliente vai vivenciar aquela experiência. E por último, a questão de respeito, confiança e transparência. Isso aí são coisas invioláveis para a gente. É como a gente faz a relação com os nossos clientes e também dentro da Ford. Isso aqui são pilares, premissas básicas que a gente não tem, digamos, eu negocio tudo pela parte de compras, menos isso. O próximo, bem, vamos falar um pouco agora de cadeia de suprimentos, tá? Que é o nosso tema daqui. Isso aqui, regionalmente, ou seja, a nossa cadeia de suprimento é global, para tanto lá quanto da Argentina, do Uruguai. A gente colocou um pouco lá como a gente faz, como a gente traz as nossas peças, ou seja, o fluxo é muito diverso. A gente traz peças de todos os lugares do mundo. O próximo. Fala um pouco de função básica. Qual é a função básica do comprador? Já foi a ideia, se você for mais um, por favor, já foi a ideia que a função do comprador é simplesmente você garantir que os bens vão estar na empresa no momento certo, no custo certo. Não existe mais isso. Tá? A ideia que a gente tinha anteriormente, que era o comprador ia verificar o que precisa, ia mandar uma cotação,
receber 3 cotações, avaliar o melhor valor, o prazo de entrega, ia colocar o pedido e ia acompanhar o recebimento das peças. Mas hoje não é assim que funciona o negócio. Se você vai para o próximo slide, não vou mais um. Hoje, os comportamentos e habilidades, eles mudaram. A gente colocou aqui uma foto aqui no camaleão, justamente que a gente precisa estar o tempo todo se adaptando, o tempo todo atento não só com o que o mercado está pedindo, está necessitando, mas também o que está vindo pela frente. Porque se você ficar esperando você se adaptar ao que o mercado já fez, você sempre vai estar um passo atrás. Então você precisa entender, ler o mercado, o que é que está acontecendo, para justamente você tentar estar um passo à frente. E daí algumas coisas que eu destaquei aqui não só a questão da adaptabilidade, questão da sustentabilidade, liderança e resiliência, mas uma coisa forte é colaboração. O trabalho colaborativo hoje não é muito valorizado, é extremamente valorizado e é necessário. Você precisa trabalhar junto com as áreas. A nossa área de compra, a gente precisa trabalhar próximo dos clientes internos. Quem são os clientes internos? Todas as áreas. Hoje eu tenho relacionamento, eu preciso ter relacionamento com todas as áreas para poder entender o que eles precisam, para da forma comercial como eu posso atendê-los da melhor maneira possível. Aí você pergunta, você faz tudo o que eles querem? Não. Eu faço o que é o correto do ponto de vista comercial e o tempo todo eu falo, a gente está tentando entender o que vocês querem para poder a gente da melhor maneira possível fazer o negócio acontecer. Mas existe uma colaboração, precisa existir entre as áreas. E a questão de inovação. Inovação não é só tecnologia. Inovação é a forma, é o como. Inovação, processos novos, redução de desperdício, redução de tempo. Tudo isso é custo. Então, inovação na cabeça da gente está o tempo todo. A gente precisa inovar, a gente precisa fazer coisa diferente, a gente precisa fazer coisa mais rápida, mais simples, simplificar o processo. E daí vem da inovação um pouco a digitalização, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Então, o perfil do comprador, ele mudou. Hoje o comprador moderno, ele é o quê? É um proativo. Aí você até fazendo um pouco o link, o que é que o aplicativo do Vitor faz, que ele apresentou aqui. O tempo todo, prevenção, o tempo todo sendo proativo. Análise de dados, analítico, simples assim. Hoje o comprador, só para apertar o botão, não funciona. Ele precisa analisar os dados. Para ele analisar os dados, ele precisa conhecer os dados. Daí ele precisa ter estratégia, conhecimento profundo da tecnologia digitais. Porque não adianta você ter dados se você não sabe tratar os dados, se você não sabe interpretar os dados, se você não sabe conectar os dados para a sua necessidade, para a sua realidade. Também tem dominar ferramentas analíticas e plataformas. Não só a questão de você analisar, mas também você otimizar os processos. Aproveitar também esse gancho, como você aplicar isso na negociação. Aí você linka não só a análise de dados, mas também você volta à questão de estratégia. E no final, você sempre buscar a qualidade e a excelência. As habilidades, ou seja, essenciais, digital e analítico, orientado para valores de sustentabilidade. Hoje a questão de sustentabilidade é muito forte, então você precisa conectar uma coisa com a outra. Pô, Fernando, eu vou pensar só no custo, esquecer a sustentabilidade? Não, você não pode fazer isso. Você precisa combinar uma coisa com a outra. Vou fazer sustentabilidade à custa de tudo? Também não, porque a empresa precisa viver, e você só consegue viver se você tem um custo competitivo e para seu produto ser vendido, você gerar lucro e aí gerar, valor para a empresa, e aí você faz o negócio circular, entendeu? Ou seja, a economia gira por conta disso. Gestão de risco e relacionamentos, risco é uma coisa que em todo lugar tem risco. A questão é você antecipar o risco, você saber gerenciar quando ocorre o risco, ou então você vai apenas apagar incêndio. Bombeiro não é muito nossa praia. Valorizar uma pessoa que só atua, esforçou tudo lá, apagou incêndio,
a gente prefere questionar por que ocorreu incêndio para atuar. Em vez de isso, a gente prefere valorizar quem está trabalhando na frente. Quem está vindo lá na frente, tentando monitorar dados, tentando ver se o fornecedor financeiramente está bom, se não está, tentando entender o mercado, se pode ter algum pico de alguma coisa ou não. Entendeu? Então, isso aí é importante. Relacionamento, como eu comentei, ou seja, relacionamento não só interno, mas relacionamento com a base de fornecedores. Se eu for um fornecedor, eu dizer, você precisa dele, eu preciso de você. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas é uma relação de, como é que se diz, uma relação saudável, tem que ser sempre saudável, mas é uma relação que você acaba interdependente. Porque se o fornecedor ele quebra, eu pago minha conta. Daqui que eu consigo desenvolver um novo fornecedor, tem casos que podem demorar meses. Se eu quebrar, ele quebra, porque não vai ter para quem vender. Então você acaba aqui, faltou matéria-prima para ele, eu tento ajudar o cara. Muitas vezes o concorrente ajuda também. Então a gente precisa manter um relacionamento saudável com um relacionamento seguro. E também um pensamento estratégico, inovador e ágil. Hoje o que vale, por exemplo, a gente está falando agora de reforma tributária, fiscal, que vai vir aí mais para frente. A gente fez uma pesquisa, eu vou compartilhar com vocês aqui, digamos, público, a gente compartilhou com os fornecedores, a gente fez uma pesquisa com os fornecedores, o quanto eles estão preparados já para isso. Porque envolve sistemas, envolve como é que eles vão emitir nota fiscal. E isso aqui, depois vai envolver, a gente vai perceber se eles estão preparados ou não, se a gente precisa ajudá-los, tem empresas maiores, empresas menores. E também, o que é que vai impactar na minha cadeia de suprimentos essa reforma? Vai impactar? Não vai? Vai impactar muito? Vai impactar pouco? Os impostos agora, que agora vão ser iguais, mas, por exemplo, se você estiver lá na zona criminal e você comprar em outra região, tem um impacto, ou seja, o que é que você está pensando? Qual a sua estratégia do que você vai comprar? E, no final também, como eu falei aqui, é ser inovador de área. Tá? A área de compras, a gente sempre está pensando o seguinte, está deixando de ser um centro de custo, alocação de despesa, e a gente está mudando para a alavanca de competitividade. Ou seja, nós somos peças fundamentais das áreas para fazer o negócio acontecer da melhor maneira possível, num custo mais competitivo. E daí, se vocês vão ver aqui, eu trouxe um exemplo, um casinho interessante, mas como o Vitor comentou aqui anteriormente, as áreas requisitantes às vezes não querem mudar. As áreas requisitantes estão acostumadas a fazer da mesma forma. Daí cabe a gente ter um relacionamento, cabe a gente ter conhecimento para poder explicar, cabe a gente ter o poder de influência para poder, no final, demonstrar os benefícios que ele vai ter no final das contas. Vai para o próximo, por favor. Falar um pouco de inteligência digital, ou seja, os benefícios, desafio estratégico, reduz imensamente erros e aumenta a eficiência e libera o tempo para fazer o que é como é que se diz, a função primordial do comprador, que é fazer estratégia de negociar, ou seja, papelada, ficar fazendo coisa que não agrega valor, não, tipo assim, não é, a gente precisa mudar um pouco esse conceito. E quando a gente faz a introdução de tecnologias, da parte de digitalização, a gente acaba acelerando isso, bem como a questão de que você consegue acompanhar tudo, todos os processos online, não tem esse negócio que a pilha, que o Vitor comentou, que ficava uma pilha aqui, a pessoa de papel, para poder você fazer conferências, conciliações. Quando você acaba digitalizando, você tem toda essa questão de acompanhamento online, onde está a sua solicitação, quem aprovou, quem não aprovou, se o fornecedor respondeu ou não respondeu, se o pedido foi colocado. Então você consegue ter toda essa agilidade. E no final a integração do sistema, você acaba gerando a segurança de dados e a adaptação em novas tecnologias. Essa adaptação em novas tecnologias que a gente precisa ficar muito atento. Tudo hoje que a gente faz, a gente tem uma tecnologia por trás. O IA, por exemplo, a gente está utilizando lá para confirmar, digamos assim, a recomendação do comprador. Se o IA tem algum insight diferente ou se o IA enxerga alguma coisa com os dados que a gente alimenta
e diga-se de passagem, é um IA nosso. Tipo assim, a gente não utiliza ChatGPT, essas coisas todas, a gente tem um ambiente interno, porque o que acontece, quando você lança o ChatGPT, essas coisas todas as ferramentas, as respostas que ele dá são com as informações que alguém vai alimentando. Então, por exemplo, se eu falo uma coisa estratégica, se eu boto, aqui vai para a nuvem. Então, se você perguntar qual é a estratégia que a Ford está fazendo para isso e isso, ele vai ler. Se eu escrevi isso, ele vai pegar essa informação que eu dei e vai ensinar para você. Então, a gente é fechado, o ambiente é seguro que a gente utiliza. Mas, hoje, o comprador ele joga informações na planilha, faz um upload lá na planilha de Excel. Ele diz, identifiquei isso. Tem algum ponto aí que não foi capturado? Estamos fazendo já isso. Sobre plataformas de e-procurement também, a gente tem a questão de visibilidade total, conforme eu falei, ou seja, você consegue ver, ter uma visão macro do negócio, e aí você começa a ir no micro management, se necessário for. Você acaba tendo uma comunicação, uma colaboração aprimorada, você tem uma comunicação não só entre áreas de compras, mas também com áreas de requisitantes. Redução de custos, a gente entende que a gente consegue reduzir custo com a automação, a gente não só consegue reduzir custo, você vê de tempo do comprador que está fazendo outras coisas, e você também tem, para a gente que alimenta a base de dados o tempo todo, mas você tem os KPIs, que são os indicadores. Através dos indicadores você pode rebalancear, por exemplo, o workload de alguém, a carga de trabalho de uma pessoa. Através dos KPIs, dos indicadores, você pode ver a performance, você pode ver o tempo, se está demorando de colocar um pedido, se não está, se está demorando o fornecedor responder, se não está. Se o fornecedor está demorando de responder, o que está acontecendo? É porque a descrição do que você pediu está ruim, está bom. Então, indicadores, eu vou pedir para vocês. Eu adoro ver números. Vai para o próximo, por favor. Ou seja, hoje eu entendo que os desafios que nós temos atualmente, a transformação digital, sem sombra de dúvida, conforme eu falei aqui, todos os lugares possíveis e imaginários. Vamos um pouco, por favor. Resiliência e agilidade, ou seja, resiliência é a palavra-chave, tem que ter resiliência. Simples assim. Sustentabilidade, responsabilidade social, isso também é uma coisa que a gente precisa ter bastante, desafio, a gente precisa ter bastante cuidado. Construir relacionamentos, conforme eu comentei, e uma coisa importante também é colaboração e parcerias estratégicas. Isso é importante porque muitas vezes o seu provedor ele tem uma solução que você não sabe, ou ele pode lhe oferecer uma solução, então você precisa conversar. Você precisa construir pontes. E às vezes, eu estava até comentando mais cedo aqui, existem fornecedores que fornecem para outras empresas. E por algum motivo não fornecem para a gente. Por quê? Qual é a diferença que uma empresa que faz a mesma coisa que eu faço, por exemplo, na mesma linha de produto que a gente, no mesmo segmento, e porque um fornecedor ele consegue ser fornecedor para ele e não consegue para mim? Porque eu sou menos exigente, ou porque nunca tive a curiosidade de perguntar isso para ele, se ele não tem uma solução para mim. Então isso é importante. Tá? E gestão dos dados e análises, também é importante, é um desafio, seja conforme eu falei anteriormente. Mas você ter um monte de dados, você não sabe tratar, você não tem conhecimento, base, para poder interpretar e dar uma recomendação. Falando um pouco de América do Sul, alguns riscos que para a gente entrar um pouco nisso de supply risk management, tá? Gerenciamento de risco. Ou seja, a América do Sul tem uma volatilidade macroeconômica de câmbio muito grande. Não sei se vocês acompanham aí esses últimos anos com a Argentina, que a gente tem uma operação na Argentina. Então é uma coisa muito dinâmica lá e muito veloz, a questão cambial, a questão de inflação também. Deu uma melhorada, mas ainda é desafiador. Recentemente a gente teve restrições de ter acesso a dólar para poder pagar no exterior, não só as empresas como um todo lá. Então, tipo assim, é um ambiente que, conforme eu falei, está melhorando, mas muito melhor do que estava há 1 ou 2 anos atrás.
mais desafiador, a gente precisa estar o tempo todo monitorando. Incertezas geopolíticas, que pode ter questão de tarifas, que algum país coloca como outro, toda essa questão de eleições em países vizinhos e o próximo distante, mas que acaba afetando aqui a nossa economia local ou regional. Restrições logísticas e de infraestrutura, que a gente conhece bastante aqui no nosso país, que a gente tem algumas restrições ou dificuldades, questão logística, ou até mesmo infraestrutura, questão de portos, de você ter armazenado, assim, alguns portos nossos estão estrangulados já para receber containers ou para receber carros que são feitos em outros países do mundo. A escala e restrições de movimento de fornecedores, ou seja, para você desenvolver algumas peças é muito caro, então você precisa ter escala. Então, às vezes, você não tem essa escala necessária para desenvolver, então acaba não sendo competitivo, aí você tem que importar. Quando tem que importar, você tem uma cadeia maior, e aí você acaba tendo maior risco se você está com o fornecedor do seu lado, que está na sua moeda, que está no mesmo ambiente que você. Então, é mais fácil de você lidar com isso quando o negócio está mais distante, e você às vezes não consegue localizar, porque você tem volume. Porque um equipamento é muito caro. Um equipamento não faz sentido para você fabricar algumas 1000 peças, não faz sentido, tem que ter 1 milhão de peças. Ou você desenvolver uma peça nova e para você dar validade e tudo mais é muito caro, às vezes. Então é melhor, como o volume é baixo, então é melhor às vezes você pegar de outras plantas que existem para poder você importar e, em vez de você localizar peças, porque é questão de volume, de escala. E a questão, falar um pouco da questão do compliance e questão de anticorrupção e sanções. São desafios aqui da nossa região. Vai para o próximo, por favor. Falando um pouco de gestão de risco da cadeia de suprimentos, como eu falei, então, como é que a gente faz? Tá? Primeiro a gente precisa identificar o risco. Tem risco, não tem risco, onde está o risco? Um outro passo que a gente sempre faz é avaliar o risco. Risco, como eu falei, sempre tem. Mas qual é o tamanho do risco? O risco, primeiro, é real? Não é real? Qual é a probabilidade do risco acontecer? Qual é o tamanho? O que é que me afeta? Se eu simplesmente, se faltar luz aqui, só vai, digamos, na teoria não ter aula. Mas se faltar no hospital, tem um problema. Qual é o plano de contingência? Ou backup plan? A gente tem, não tem gerador, não tem? Então isso tudo a gente precisa calcular. A gente precisa mitigar o risco. Depois, responder o risco. Como é que você responde? Você pode responder com planejamento, você pode responder em você atuar, ou você pode responder e ficar desesperado, simplesmente falar, esperar que o Espírito Santo baixe e faça para você uma solução. Tá? Só que tudo isso você precisa criar uma cultura do risco. É o quê? É você o tempo todo ter o risco na sua cabeça. Que aí você ter a visibilidade, você ter a colaboração, porque você precisa do fornecedor que ele seja transparente com você. Assim, eu tive uma ruptura na minha cadeia produtiva, aí eu vou tentar ajudar, eu consigo mudar a minha programação de produção, já que ele não vai ter a peça para mim, ou ele só vai ter peça até hoje, meio-dia, então a partir de uma hora eu paro minha produção. Em vez de parar, eu consigo mudar o que eu vou produzir. Se não tiver essa transparência, essa colaboração, a gente não consegue. Como uma vez, eu não sou do produtivo, sou pessoa de indiretos, e pediram para eu entrar em contato com uma pessoa daqui do Brasil para conseguir uma matéria-prima para um fornecedor do produtivo lá, porque ele não estava tendo acesso. Aí eu fiz essa ponte, eu até conheci esse fornecedor do produto, já tinha sido meu fornecedor, tinha sido já mostrado pela compra. E questão de colaboração, de relacionamento, a gente foi, triangulou, conseguimos, e tipo assim, no final deu tudo certo, mas precisa ter essa questão de colaboração, agilidade, ou seja, quando alguém do produtivo pede ajuda, a gente precisa ter agilidade, porque se pediu ajuda, quem precisa, ninguém vai pedir ajuda de graça. Então a gente precisa mergulhar lá e entender o problema, ver como a gente pode ajudar e correr atrás, entendeu? E aí faz acontecer, e depois não só faz acontecer, depois monitora até a gente entregar.
Assim, esse negócio mesmo, até o caminhão a gente contratou. A gente fez tudo pro nosso fornecedor lá na Argentina. Então a gente só descansou, a gente monitorou tudo. Depois que entregou o material, a gente falou, pronto. Aí ela perguntou, missão cumprida desse aqui. A gente perguntou, já resolveu o seu problema causa raiz ou você precisa de mais suporte nosso? Ah, não, resolvemos, beleza. Ou então, ó, só preciso mais um transporte, mais uma leva de material, só para fechar o fluxo, porque a gente já conseguiu resolver o nosso problema. Tamo junto. Tá? E depois a questão de flexibilidade e redundância. Nunca ficar no corta-luz. A gente nunca esperar os 49 do segundo tempo para poder fazer o negócio acontecer. A gente sempre ter uma margem de segundo tempo. Aqui mesmo, eu fui o primeiro a chegar hoje. Eu cheguei antes de Bruno, inclusive. Por quê? Porque eu não sabia onde estacionar. Entendeu? Eu não conhecia, isso aqui para mim não era muito familiar. Então eu peguei aqui, aí depois fui ali, comprei uma água, tudo. Aí eu estava me ambientando aonde é. Depois que eu cheguei aqui, aí eu liguei, ó, Bruno, já estou aqui. Ou seja, o tempo todo pensando, não ficando, pô, se chegar correndo, vou ter que estacionar, vou largar o carro no meio da rua, e aí o que é que faz? Vou chegar atrasado. Entendeu? E a questão de resiliência. A resiliência sempre é a palavra-chave. A gente precisa ser resiliente e a gente consegue pensar melhor e a gente consegue encontrar soluções quando a gente é resiliente, quando a gente às vezes é afoito, quando a gente quer resolver sem pensar, sem planejar, às vezes o que a gente pensou que era uma solução, às vezes acaba prejudicando. Então, ou seja, como a gente se desenvolver com a gestão proativa de risco e gerar resiliência na cadeia de suprimentos. Isso aqui, vai dar para o próximo, é o que a gente chama de conhecer a cadeia end-to-end, do início ao fim. Aí você consegue ter o real conhecimento. Não adianta você falar assim, Fernando, compre isso. Então a gente precisa conhecer do início ao final. Isso aqui, a gente pegou aqui, eu coloquei até, a gente colocou qual é a fonte, Live University. Quando a gente chegou, quando eu assumi indireto, uma das coisas que a gente conversou com cada pessoa, tudo, e a gente demonstrou como a gente estava e aonde a gente queria chegar. Uma das coisas que a gente explicou que a gente precisava trazer um pouco de conhecimento de fora, do mercado, para dentro da Ford. E uma das coisas que a gente utilizou foi a Live University. Eu até estou fazendo propaganda de graça aqui, tá? A gente contratou a Live University e isso aqui a gente pegou lá, eu peguei deles, que justamente é como você faz um strategic sourcing. Você começa no início, que é a inteligência do negócio, você precisa conhecer. Você precisa não só conhecer você precisa conhecer o mercado. Quem são os players? Se o fornecedor vir para mim, se só tem ele, eu vou ter uma posição com ele, um tratamento. Se ele tem 3, eu vou estar numa zona mais confortável. Se tem 50, eu vou estar confortável ainda mais. Então eu preciso conhecer onde eu estou inserido. Tá? Gestão de categorias, extremamente importante. Aí você vem análise de situação, você precisa entender o poder que você tem das cartas. Se você, quem precisa mais, você precisa mais do fornecedor, o fornecedor precisa mais de você, como a gente pode encontrar uma forma junta de fazer o negócio. E a gente sempre pensando em custo mais eficiente. E o custo mais eficiente não é só o custo da peça ou do serviço, é o como se encaixa isso. Ou seja, o serviço precisa ser feito ou bem feito em um determinado prazo. Ou uma peça precisa ter qualidade, precisa estar disponível para mim naquele período que a gente precisa. Então tudo isso leva em conta. Aí você vê uma coisa importantíssima, estudo de custos. Custo não é número. Você precisa conhecer o custo. Análise da estrutura de custo, o famoso breakdown. Não sei se você já ouviu essa expressão. A gente precisa conhecer todos os custos. A partir do momento que você conhece os custos, você consegue fazer uma comparação. Não me venha para mim que uma coisa custa 10, a outra custa 15. A primeira pergunta que eu vou fazer é, ok, onde está a diferença?
Porque talvez pela diferença você vai entender, talvez o preço justo é o 15, o cara botou, o pretenso fornecedor colocou 10, porque o lucro dele, o custo administrativo, está 0, ou está 1%. Com 1% o fornecedor vai ter dificuldade para se manter. Então, eu vou preferir entender com o que deu 10, se realmente essa estrutura de custo está certo, se ele errou. Vou perguntar para o outro se esse preço aqui mesmo e vou tentar verificar com o conhecimento que o comprador deve ter um conhecimento quanto vale aquele negócio. Se vale os 15, paga os 15. Se vale 14, vamos sentar, vamos discutir, vamos negociar. Pagar 10, jamais, porque isso vai ser uma dor de cabeça. Ou eu vou dar um negócio para ele, um pedido de compra, se for um serviço, ele tem risco de não concluir o serviço, ou nem iniciar o serviço, ou simplesmente, se for uma peça, ele não vai me entregar, só que a produção está esperando a peça. O equipamento, o robô, está esperando uma pecinha, que aí eu tenho que ter baseado, conforme lá o Vitor falou, estou falando propaganda sua, Vitor, conforme o Vitor falou, o robô, a gente já sabe quando o robô vai fatigar, porque o robô, ele está projetado lá para fazer 1 milhão de golpes, 1 milhão de movimentos. A partir do 1 milhão e 1, ele, todo dia que ele vai fadigar. Então a gente não espera chegar no 1 milhão ou no 1 milhão e 1. A gente faz a substituição, manutenção, antes. E a gente troca. Então, se eu comprar essa pecinha por 10, o cara não vai me entregar. Só que o pessoal da manutenção lá vai estar esperando o chipzinho. E aí o que faz? Vou para a planta, quanto custa uma planta parada? Por hora, não vou dizer nem por dia, vou dizer por hora. E daí, ou seja, a estrutura de custo é importantíssima. Aí, de novo, qual o relacionamento com o fornecedor? Porque daí eu vou entender a estrutura de custo do fornecedor. Daí também a gente vai entender a matéria-prima dele. Quando a gente fala de carro, quando a gente fala de peça de carro, o negócio é extremamente, como é que eu posso dizer? É extremamente seguir os padrões. O fornecedor específico, tem que seguir o desenho da peça, o fornecedor precisa seguir a especificação técnica, o fornecedor precisa seguir a matéria-prima que foi especificada quando foi projetada a peça e quando foi feito os testes da peça. Então o fornecedor não tem opção de mudar nada sem antes conversar. E esse conversar vai ter que desenvolver de novo, vai ter que fazer teste, validar. Então é uma coisa extremamente rigorosa. Serviço você ainda pode sentar e negociar com a representante. Pô, em vez de botar 2 pessoas, botar 1,5. Em vez de botar tal ferramenta, pode botar outra. Funciona. Tudo bem. Em vez de botar uma chave de fenda, botar uma chave de Phillips. Funciona. Na peça não. E a gente, o tempo todo, a gente refina a estratégia. Ou seja, faz sentido mesmo? É isso mesmo? Não entrou nada novo, não existe nada melhor, não existe nenhuma novidade. E no final, melhoria contínua. Ou seja, o que a gente comprou hoje bem, não quer dizer que amanhã a gente vai estar comprando o mesmo bem, porque pode existir coisas melhores. Ou o preço pode estar melhor. Ou a forma, a qualidade aumentou. Uma coisa que não fala aí, que a gente também é importantíssima, é a questão de como a gente avalia o fornecedor. Que a gente também meio que está exigindo da área requisitante o tempo todo, é que junto com a descrição do serviço, a gente, e para ser justo com o fornecedor também, a gente coloca lá quais são os indicadores que o fornecedor vai ser medido. Então, eu vou poder exigir, a área requisitante, no caso nem a gente, a área requisitante vai poder exigir aquilo que foi acordado com o fornecedor. Se ele acordou que ia ser, vou inventar aqui, 8 vezes de uma pessoa limpar a sala por dia, ele não pode exigir que venha 10. Porque ele tem custo associado a isso. Não só estudos, tem infraestrutura por trás, tem tudo. Agora, se a gente combinou que é 8 e a pessoa está fazendo só 4, o fornecedor está fazendo 4, aí a gente tem como entrar. Primeiro a requisitante vai tentar conversar com ele. Se não resolver, aí a comercial entra para poder resolver. Entendeu? Então a gente sempre busca melhoria contínua.
falando um pouco quais são os pensamentos que a gente tem relacionado a compras, tá? O comprador. Ou seja, cada vez mais o comprador será uma pessoa estratégica, nada de operação é robô. Inclusive, a gente lançou agora recentemente um chatbot, ou seja, antigamente ligava para o comprador para dar atendimento. Comprador, como é que está a minha restrição? Comprador, como é que está isso? Não tem mais. Hoje ele pergunta para o chefe, já te responde. O comprador tem que estar focado no que é core dele, que é comprar, que é fazer estratégia. Inclusive, a gente também já está trabalhando, falando que é público, a gente já está trabalhando em tentar automatizar todas as compras pequenas. Compras pequenas, o comprador não vai mais tocar, vai ser tudo robô. Qualquer coisa pequena, não só de indústria de materiais industriais ou consumo, questão dos insumos de consumo, ou tudo que é, tipo, até papelaria, tudo que é material de escritório, isso aqui, nossa intenção que próximo ano que a gente está já fazendo piloto, não vai ter comprador mais preço. Ou seja, tudo vai ser automático. O comprador deve ser um provedor de soluções, conforme eu falei, ou seja, observando sempre a melhor relação custo-benefício do negócio. O comprador deve atuar cada vez próximo do cliente interno, do fornecedor, ou seja, formando parcerias estratégicas, entendendo realmente qual é a necessidade da área requisitante para poder oferecer soluções. Tomar decisões baseadas em dados e fatos, curiosidade e capacidade de adaptação. Ser curioso é uma maravilha. Sempre a gente precisa ter a questão por quê? Sim, por que isso? É o básico, é o mínimo. Sim, por que isso? Mas por que isso? Mas por que aquilo? Aí você vai no detalhe, aí você vê se realmente a gente tem um conhecimento profundo do que a gente está falando ou que a gente está sugerindo antes de tomar uma decisão. Se a gente no segundo porquê o time tem dúvida, poxa, será que realmente fez a lição de casa certo? Será que realmente a gente está preparado para tomar uma decisão? E quando a gente fala aqui, não é de real, a gente fala de alguns milhões de dólares. Também sobre novas tendências, que eu sempre falo, a gente precisa estar antenado com o mercado, o que acontece no mercado. A gente precisa até parar um pouco e falar, será que eu só preciso olhar para minhas competidoras? Será que não faz sentido eu também olhar outras empresas de outros segmentos que também têm esse tipo de serviço? Exemplo, hoje a gente tem empresas de segurança patrimonial na planta. Será que todas as empresas ao redor, ou de alimento, mas eu adoro usar até uma empresa de alimento lá, que fica em frente a gente, lá no Pacheco, lá na Argentina, por exemplo, assim, quem é o fornecedor dessa empresa de segurança? Por que eu preciso só me espelhar no automotivo? Por que eu não posso me espelhar com outros? Toda empresa tem transporte, toda empresa tem refeitório. Então a gente começar a sair um pouco da nossa caixa de montadora e o porquê não explorar outros segmentos. Será que eu não tenho nada para aprender? Será que eles não têm nada bom porque eu sou sempre o melhor de todos? Não. A gente já tem a curiosidade de tentar entender o que o mercado está fazendo. Ou até não só trazer novos fornecedores, mas também entender como é que está dinâmico o relacionamento entre o cliente e o fornecedor. E uma coisa importante também que a gente não pode esquecer jamais é a questão das pessoas. Ou seja, a empresa são pessoas. Nós fazemos a empresa, nós fazemos o departamento. Então, nós como líderes, a gente precisa estar preocupado o tempo todo de capacitar o nosso time. Se a gente está vendo que precisa de capacitação, se a gente precisa que as pessoas se atualizem, a gente trazer essas oportunidades, como a gente até fez, a gente trouxe a Lab University, o Supply Go, que é uma ferramenta, justamente para quê? Para capacitar ainda mais o nosso time. E o que eu digo, ninguém é perfeito e não tem oportunidade de ganhar. Eu tenho oportunidade de ganhar. Então a gente como líder, a gente precisa estar focado no nosso time, entender o nosso time e prepará-los. Porque exemplo, hoje quem compra, por exemplo, o post-it, conforme eu falei aqui, não vai mais ter comprador para post-it. Ele precisa estar preparado para fazer a estratégia para comprar serviço de transporte, para fazer distribuição de veículos.
as cegonhas que vocês têm ali, ele precisa estar preparado. Como é que eu preciso dar ferramentas necessárias. Eu dei um exemplo ilustrativo aqui para vocês. Tá? Vai para o próximo. Um caso aqui rápido, frete aéreo com spot. Com spot é quando você compra tipo de emergência. Tá? A gente tem um contrato de frete aéreo, que é uma coisa que a gente junta, e só que a gente tem algumas compras necessárias que a área precisa, por N motivos, e a gente precisa comprar um frete aéreo, não pode entrar no contrato. Tá? Vamos lá. O que é que acontecia? Qual foi o nosso desafio? Tá? A gente queria otimizar o trabalho do comprador, eu, olhando também para o nosso time, claro que eu prefiro o nosso time, e, ao mesmo tempo, a gente queria melhorar as operações da área de logística e aumentando a eficiência e reduzir o